Bom dia, meus alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio Baima. Retorno com nova aula, né, para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos, né? Na semana passada eu tomei a liberdade de iniciar, né, o nosso novo ciclo do terceiro período com uma aula sobre atualidade em função do que aconteceu no Líbano, né, aquela explosão na zona portuária de Beirute, né, com nitrato de amônia, que causou um impacto muito grande naquela sociedade, mortos, feridos, desabrigados, inclusive teve desdobramentos políticos, né, como a gente pôde observar logo em seguida, né. E assim, foi uma forma de eu conseguir passar para vocês um conteúdo que também vocês tivessem uma base em função do debate que está circulando fora do ambiente da escola, né? Por ser um evento trágico e de grande proporção, eu acho que a mídia toda deu tratamento especial a esse evento e nós tivemos a oportunidade de discutir em relação ao Líbano não só aspectos históricos, como alguns aspectos da atualidade. Então, para a turma do EJA 1, 101, aliás 100, 101 e 102, eu vou aprofundar esse estudo trabalhando a civilização fenícia, certo? Os povos fenícios, de maneira mais a resgatar o aspecto histórico da civilização que no passado, né, teve um grande potencial comercial, teve um grande desenvolvimento tecnológico, nos legou algo que é muito importante, que é o alfabeto, e que hoje o mesmo espaço onde nós temos o país de Líbano, no passado foi a região, o espaço onde se desenvolveu a civilização fenícia. Então, o nosso objetivo hoje é o quê? É estudar os fenícios antigos, né? Dar uma visão mais aprofundada dessa civilização, até para entender um pouco do que é o Líbano atual. Nós já fizemos uma parte desse debate na aula passada e hoje nós vamos aprofundar dentro do aspecto histórico, ok? Então é isso, vamos lá para a nossa aula, tá bom? Muito bem, meus queridos alunos, a nossa aula de hoje é sobre a civilização marítima dos fenícios, né? Como eu havia dito anteriormente, né? A gente vai hoje analisar o aspecto mais profundo, histórico dessa civilização tão importante, né? Que surge ali no Oriente Médio por volta de 3.000 a 2.700 a.C. e que tem um legado fundamental para a nossa sociedade, que é o alfabeto, né? O alfabeto fonético. Tá? Então nós vamos estudar essa civilização e fazer aqui as devidas considerações a respeito da mesma e no final ainda tenho aqui duas atividades de fixação para a gente comentar, ok? Então vamos lá. Vou começar aqui com a localização, tá? A Fenícia situava-se numa faixa de terra correspondente à costa do atual Líbano, abrangendo também parte da Síria ao norte e da Palestina ao sul, né? Então, quando nós tocamos aí na questão do Líbano, na primeira aula do terceiro período, né? A gente está aqui trabalhando uma civilização que exatamente surgiu, né, onde é o espaço, né, hoje, praticamente grande parte do Líbano, né, ok? Essa região aqui que fica situada no Oriente Médio, né? Aqui você pode observar o Egito, tá? Que você pode observar também a Grécia Antiga, tá? A Roma Antiga, certo? Todas essas civilizações surgiram aqui no mar Mediterrâneo e também observar civilizações que surgiram no Oriente Médio, né? Que são importantes para nós em função do legado, né? Seja a civilização hebraica, a civilização egípcia, né? Mas hoje o nosso foco é a civilização fenícia, né? Então depois eu vou falar um pouco mais sobre esse domínio na região, né? Que é uma região muito importante, né? Vamos dizer, um espaço, né? Um território que na antiguidade foi berço de muitas outras civilizações, e aqui o mar Mediterrâneo, tá? O mar por onde essas civilizações também se comunicavam, né?
o intercâmbio cultural, comercial, tá? Fez com que a civilização fenícia, por exemplo, ela tivesse a capacidade de é, é, assimilar muitas técnicas, muitos conhecimentos e aperfeiçoá-los, né? A tal ponto de criar também coisas originais, né? Mas é bom a gente deixar isso bem claro, né? A civilização fenícia, ela circulou e fez circular muitas técnicas, muitas expressões, muitas mercadorias na antiguidade. Bem, atualmente é o território do Líbano, tá? E aqui a capital é Beirute, né? Que é a antiga Beiritos, cidade-estado da Fenícia Antiga, né? Que hoje a gente chama de Beirute, que é a capital do Líbano atual. E aqui você observa o território do Líbano, aqui você vê, né, uma foto, tá? Uma foto espacial do atual, aliás, da capital Beirute. E no mapa, fiz questão de destacar, ó, é essa região aqui, ó, Beirute, onde aconteceu, né, o acidente, né, a explosão, tá? Com nitrato de amônia, né? Então, esse é o Líbano atual, mas que no passado é basicamente o território onde surgiu a civilização fenícia, né? Você vê que a região é banhada pelo mar Mediterrâneo. Então, apesar de haver terras férteis, né, em certas regiões da antiga Fenícia, a vocação para o mar prevaleceu, né? Inclusive, aqui para você observar a bandeira do Líbano. Essa tem como símbolo o cedro, certo? É uma árvore que tinha em abundância na Fenícia Antiga e que servia de matéria-prima para a construção das suas embarcações, né? Então, os fenícios, como os grandes navegadores da antiguidade, construíram embarcações muito resistentes para cruzar os mares, fazer seus negócios, trocar mercadoria, enfim, fazer aquilo que eles se destacaram na antiguidade, ok? Vamos para frente. A gente começou com a localização política, vou beber uma aguinha aqui. E vamos agora trabalhar o aspecto político. Como os fenícios se organizavam politicamente? Os povos fenícios estavam organizados em cidades-estados. Né? Vamos trabalhar esse conceito melhor. Sidon, Tiro. Na Fenícia Antiga, né, ou na Fenícia, as cidades-estados eram chefiadas pela elite mercantil. Depois eu também vou destacar o aspecto social, que seria essa elite mercantil, né? Os grandes comerciantes, pessoas que tinham bastante riqueza e que, por sua vez, eles acabavam também tendo domínio da política. E proprietário das embarcações, né? Construindo o que nós vamos chamar de uma talassocracia. Tá? Então, são dois conceitos que a gente vai destacar aqui. Ó. O de cidade-estado e o de talassocracia. Talassocracia, do grego thalassa, quer dizer mar, kratia, quer dizer força, governo ou poder. Ou seja, um governo, um poder que está associado ao comércio marítimo, né? Aquelas pessoas que se destacavam nesse comércio, né? Sejam eles comerciantes ou proprietários de embarcação, que via de regra tinham um maior poder, maior controle sobre a sociedade, sobre as cidades-estados, tá? E o que vem a ser uma cidade-estado? Esse conceito é bom a gente assimilar, inclusive para trabalhar a civilização grega. Cidade-estado é uma cidade que ao mesmo tempo é um estado, ou seja, um núcleo de organização independente, com poder próprio, com economia própria, com organização social própria, né? E com uma estrutura de estado própria, ou seja, é uma cidade que tem autogoverno, certo? E que não depende de outras cidades para exercer sua autoridade, seu poder. Então, o que você vai ver na Fenícia Antiga não é uma unidade, né, no sentido de haver uma administração comum para toda a região.
Você vai observar, sim, várias cidades, cada uma delas com seus chefes, com suas lideranças, com sua cultura religiosa, com sua atividade econômica, apesar de haver uma certa unidade linguística, né, uma unidade em termos de atividades, né, que você vai ver que são comuns, né, mas é normal que cada cidade ela se auto-administre, ela se autogoverne, e isso é uma cidade-estado. Na Grécia Antiga você também vai perceber da mesma forma, né, você vai ter várias cidades, cada uma delas com o seu próprio governo, com sua própria estrutura de poder, mantendo a unidade cultural, né? Unidade linguística, algumas outras atividades que são comuns, mas de maneira geral você vai observar isso. Cada cidade é um estado, tá? Isso torna o poder ali descentralizado, pois cada cidade ela vai se desenvolver de acordo com as necessidades daquela cidade, ok? Então, quanto à organização política, era isso que eu queria destacar. Tá? Do ponto de vista econômico, e aí a gente vai ter um elemento muito interessante. Né? Todas as vezes que a gente falar de civilização fenícia, certo? Nós vamos lembrar do comércio marítimo, nós vamos lembrar da sua principal atividade, o que fez com que os fenícios se destacassem em termos econômicos, certo? Então, os fenícios eram conhecidos na antiguidade como grandes comerciantes e esse comércio ele se dava pelo mar, principalmente pelo mar Mediterrâneo. Mas é também registrado historicamente um feito que seria a primeira viagem de circunnavegação que se conhece na antiguidade, onde os fenícios eles conseguiram circunnavegar o continente africano, né, e voltar para o mar Mediterrâneo. Tá? Então, isso é um feito dos fenícios, mostrando aí a sua desenvoltura, o seu conhecimento nas artes marítimas, né, na arte de navegação e, obviamente, do comércio. E aqui a gente vai observar alguns de seus produtos. Tá? Ali eles comercializavam escravos, cerâmica, cereais, metalurgia, vidro, papiro, né, o que se fazia o papel na antiguidade, sal, tecidos, marfim, ouro, prata, cobre, estanho, chumbo e madeira, ou seja, uma infinidade de produtos que os fenícios comercializavam. Né? E aqui você vê algumas rotas, né? Aqui é o ponto inicial, o ponto de partida, né, onde ficava as principais cidades da Fenícia Antiga, né? Mas aí cabe destacar que eles também fundavam colônias. Essas colônias elas tinham um papel importante porque elas eram entrepostos, né? Locais onde você pegava mercadoria, trocava, onde você abastecia os navios e partia para outras regiões. Então aqui no norte da África, você vai observar Cartago, que durante um período até mesmo rivalizou com Roma no que diz respeito ao domínio comercial e marítimo no mar Mediterrâneo. Né? Então, Roma, para consolidar a sua hegemonia nesse espaço, precisou vencer os cartagineses. Tá? Nós temos aqui na Sicília, Sardenha, na Península Ibérica, né? E todos esses produtos eram, muitas das vezes, comercializados pelos fenícios, né? E levados para essas regiões, mas também, ó, como você vai observar, o marfim, né? Eles pegavam esse marfim e vendiam para outras regiões e faziam intercâmbio. No Egito, você vai ver ouro, você vai ver o papiro, você vai ver cereais, certo? E aqui também, então, esse intercâmbio cultural fez com que, aliás, intercâmbio comercial e cultural, fez com que os fenícios eles tivessem uma importância muito grande na difusão de técnicas e de mercadorias, tá? Na antiguidade, ok? Essas ilustrações são interessantes para vocês observarem. Estou bebendo uma aguinha aqui para poder aliviar a garganta. O que seria provavelmente, tá? O estilo de vida, e as embarcações
dos povos fenícios, né? Então, que provavelmente seria um porto, um local onde você vai ver aqui os navios, né? E a população, né? Os comerciantes e outros trabalhadores fazendo carregamento, né? E colocando esse barco aqui vamos dizer, a caminho de uma rota comercial, né? Então você vai lá, abastece, compra, vende. É um mercado, é um comércio como a gente costuma ver de forma mais direta na realidade de São Luís, por exemplo, né? Quando você vai ao mercado peixe, outras regiões ali, o pessoal chega das embarcações, né? Aí traz a mercadoria, a população vai lá, compra. Ali também ele compra outras coisas e coloca nos barcos, leva para outra região. Só para a gente fazer uma comparação aqui para entender essa dinâmica, né? E aqui seriam as embarcações fenícias, certo? Embarcações que eram utilizadas, nesse caso aqui, né, para fazer o comércio, mas também os fenícios tinham embarcações de guerra, tá? Mas aqui eu dei o destaque mais para as embarcações, que são embarcações comerciais, ok? Quanto à organização social, né? Comércio era a principal atividade econômica, a gente já sabe, e tinha um destaque, era mais importante. Sendo assim, a sociedade fenícia ela também era uma sociedade dividida em classes e o critério era a riqueza. Então você vai ter lá sacerdotes, funcionários e mercadores que controlavam a administração das cidades-estados. E também o comércio exterior, que é a parte fundamental da arrecadação, né, e da força econômica dos fenícios antigos. Você vai ter também trabalhadores livres, né, que eram pequenos comerciantes, artesãos, marinheiros, pescadores e camponeses, mas vai também ter um número de escravos trabalhando ali nos serviços domésticos, ou seja, uma sociedade dividida em classes, cujo o critério é lá o critério da riqueza, né, o poder econômico dado ao fato de essa sociedade ser uma sociedade comercial, muito ativa, muito desenvolvida nesse sentido. Okay? Quanto à religião e cultura, bem, os fenícios antigos eram politeístas, porque cultuavam vários deuses, né? Inclusive era comum que cada cidade tivesse o seu deus específico, né? a divindade específica, onde haveria lá o templo para essa divindade. Esse templo também tinha uma importância cultural, religiosa muito grande, arrecadava também oferendas e tributos, enfim. Você vai ter em cada cidade também as suas divindades e a população local vivendo de acordo com aqueles valores religiosos. Então, de certa forma, já fica claro que não vai existir uma única divindade, como você vai observar, por exemplo, na civilização hebraica, né? Que lá você tem aí o monoteísmo ético, como um princípio. E na civilização fenícia você vai ver o politeísmo, a crença em vários deuses, né? Sendo que um dos principais eram Baal, né, que representava o sol, o poder gerador da natureza, e Astarte, você vai ver também em outros livros Astarteia, né, que é a deusa da lua e da fertilidade, tá? Baal e Astarte. Do ponto de vista da cultura, é importante destacar que os povos fenícios eles conheceram várias culturas, várias artes e técnicas diferentes pelo fato de eles constantemente navegarem para outras regiões. Então esse intercâmbio ele é importante, porque ele vai não só criar outros elementos culturais misturado com os elementos que já existiam entre as culturas fenícias, né? Mas vai também possibilitar o quê? A transmissão de diversos saberes e aprendizados pela antiguidade. Então, dessa forma, os fenícios que já conheciam outras formas de escrita acabaram aperfeiçoando a astronomia, a matemática e o alfabeto, sendo o alfabeto, no caso dos fenícios, o alfabeto fonético, tá? Que eu vou dar um destaque especial, né? Esse alfabeto fonético ele representa a possibilidade da grafia, né, designar, caracterizar o som, né, e isso permite você fazer diversas palavras, diversos significados, né, diversos sentidos de registro, tá?
Esse alfabeto fonético, que foi inventado pelos fenícios, foi o alfabeto que mais tarde seria incorporado pelos gregos e romanos e serviu de base para o alfabeto ocidental atual, o alfabeto que nós utilizamos. Então, uma contribuição sem igual, né, uma tecnologia muito importante que até hoje nós temos aí como parte da nossa vida e da nossa comunicação, né? Então, muito se fala de tecnologia da internet, tecnologia da robótica, mas uma grande tecnologia que até hoje é utilizada por nós para se comunicar é o alfabeto. Tá? Então a gente deve isso aos povos fenícios, né? Esse contato. Claro que teve influência de outras escritas, né? Mas é certo que os fenícios souberam aperfeiçoar em função das suas práticas comerciais, dos seus registros burocráticos e nos legar esse alfabeto que hoje a gente está utilizando e faz o nosso registro, nossa escrita e a nossa comunicação. Né? E aqui eu vou citar um autor do livro História Concisa da Escrita, o Charles Rigonnet, que vai dizer o seguinte: o alfabeto fenício arcaico possui apenas 22 sinais puramente lineares. Apenas com o auxílio dos sinais consonantais, ele dava a possibilidade de escrever qualquer palavra. Foi essa simplicidade que, com o concurso das circunstâncias históricas, fez sua fortuna. Ou seja, isso mostra, né, como os fenícios souberam simplificar os registros, né, e ajudar a criar uma escrita que tivesse mais praticidade na hora de registrar, seja o conhecimento, os registros comerciais, a burocracia, a história, mas que com certeza se tornou mais eficaz naquele período. Tá? E para a posteridade, né? Pois bem, vamos lá. E aí eu deixo para vocês, aliás, vou aqui resolver com vocês essas questões para que a gente possa fixar o nosso conhecimento. Das alternativas abaixo, a que melhor caracteriza a sociedade fenícia é: letra A existência de um Estado centralizado e um monoteísmo. Então, se a gente prestou atenção na aula, a gente vai perceber que Estado centralizado, certo? Não é aqui uma característica dos povos fenícios. Pelo contrário, ele é descentralizado porque você vai ver várias cidades-estados, cada uma com a sua autoridade, com sua forma de poder, certo? Com o seu governo. E o monoteísmo também. Deixa eu fazer aqui. Pega aqui a borrachinha. O monoteísmo, tá? O monoteísmo, ele também não figura. Deixa eu colocar aqui um marca-texto para ficar melhor. Até para escrever. Deixa eu colocar da cor vermelha. O monoteísmo. O monoteísmo, ele é uma característica da civilização hebraica, né? Ou seja, a crença em um único Deus. E a gente sabe que, no caso dos fenícios, né? Lá havia o politeísmo, tá? Letra B, o monoteísmo e a agricultura. Tá? Bem, a agricultura existia na Fenícia, mas como a opção que melhor caracteriza a sociedade é o que se pede na questão, né? O monoteísmo ele não caracteriza a sociedade fenícia. Tá? Vamos pular aqui para a letra E. A agricultura existia e a forma de um Estado centralizado. A gente já sabe que, de fato, a agricultura ela existia, mas o Estado centralizado não. Na letra D, cidades-estado, correto, né? Mas bem aqui você já viu que não está de acordo, né? Monoteísmo. Então, meus queridos alunos e alunas, a questão correta é a questão C, certo? Ou seja, o comércio, sim, e o politeísmo, tá? Tanto o comércio, né, seja aí que se fala, obviamente, de comércio marítimo, né? E o politeísmo são duas características que sim, né? Elas
tem a ver diretamente com a sociedade fenícia. Tá? Então, nós marcaríamos aqui a letra C. Vamos lá para a segunda. Os fenícios, que desenvolveram sua civilização na região onde hoje se encontra o estado do Líbano, destacaram-se como grandes comerciantes marítimos. Entretanto, outro importante legado foi deixado pelos fenícios para as civilizações posteriores. Qual foi esse legado? Letra A. A introdução de técnicas agrícolas eficientes? Não, né? Esse legado, apesar de existir agricultura na Fenícia, né, povos anteriores aos fenícios já tinham um grande desenvolvimento nas técnicas agrícolas, né? Aí os povos mesopotâmicos, os egípcios, né? Introdução do carro de roda e do transporte? Também não. Se fosse técnicas navais, técnicas marítimas, né, até caberia, né? Vamos aqui para a letra D, uma arquitetura inovadora, representada pelas pirâmides. As pirâmides nós sabemos que são um legado dos povos egípcios, então não tem relação com os povos fenícios. Desenvolvimento da organização política democrática? Bem, quando nós pensamos em democracia, nós falamos aqui da Grécia Antiga, né? Onde esse modelo de convivência, esse modelo de cultura política surgiu. Então, fica aqui a resposta correta, que é a letra C, criação de uma escrita e um alfabeto fonético. Um dos grandes legados desses povos, né, dos povos do povo fenício, né, para a sociedade. Vamos só deixar aqui as referências e dizer para vocês comentarem, né, as questões, né, comentarem o que foi trabalhado no canal. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo um questionamento, certo? E a gente vai desenvolvendo aí as nossas discussões a partir do canal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até mais. Tchau, tchau.